Bom, gente, então vamos começar com essa parte de integrais, né? E aí, a gente começa o que é integral, a gente tem que saber o que é uma integral, né? E para a gente saber o que é uma integral, eu trouxe um exemplo muito motivador. Se eu não me engano, esse foi um dos exemplos que acho que o Arquimedes usou para poder chegar nessa conclusão. Mas, encontre a área da região formada entre a parábola y igual a x quadrado, a reta y igual a zero, que é esse eixo aqui, um x variando de 0 até 1. Bom, uma forma da gente fazer isso é a gente estimando essa área. Como que a gente pode fazer essa estimativa? A gente vai colocar vários retângulos dentro dessa figura e vai dar uma aproximação razoável dessa figura, certo? Então a ideia é que a gente vai calcular a área desses retângulos, mas depois a gente vai colocar infinitos retângulos aqui. Se a gente colocar infinitos retângulos ali, a área vai ser exatamente igual à área que está entre a parábola e entre o eixo y, certo? Mas então, começando com essa aproximação, eu desenhei alguns retângulos aqui, né? E a primeira coisa que eu fiz foi, eu dividi esse intervalo aqui que vai ser de 0 a 1 em n subintervalos menores, ou seja, eu peguei esse intervalo aqui de 0 até 1 e quebrei ele em vários pedacinhos de mesmo tamanho, Δx. E aí, no caso, como eu vou dividir em n intervalos de subtamanho, ou de mesmo tamanho, o tamanho desse Δx aqui vai ser 1, que é onde o problema pede, menos 0 sobre n. Então, o tamanho desse meu subintervalo vai ser Δx, que é 1 sobre n. Então, se eu for escrever rigorosamente todos esses termos aqui, né, x0, x1, x2, x3, vai para a seguinte forma. x0 é o primeiro elemento, que é 0. x1 é o primeiro elemento. Bom, do x0 para o x1, eu só andei um Δx. Agora, se eu quiser saber quem é x2, o x2 aqui, ó. Do x2 para o x1, eu andei um Δx. Ou se eu quiser saber, do x2 para o x0, eu andei 2 Δx. Como se eu desse dois passos. Analogamente, o x3, ele está aqui, ó, tem 1, 2, 3 Δx. Então, eu posso ir repetindo esse processo até que eu chegue a um certo elemento xk menos 1. Então, assim, se no x1 eu tinha 1 Δx, se no x2 eu tinha 2 Δx, se no x3 eu tinha 3 Δx, no xk menos 1 eu vou ter andado k menos 1 Δx. E no xk eu vou ter andado k Δx até que eu chego no último elemento, que é o 1, e eu tenho andado n Δx. Ou seja, nessa parábola aqui eu tenho n retângulos de base Δx e a altura tem um certo critério para a gente escolher. Mas, seguinte, que é basicamente o que eu tinha feito até agora, só que se eu for calcular essa área desses retângulos aqui, se eu for calcular a área desses retângulos, vai ser... Aqui vai ser uma aproximação, tá? Que é a área aproximada dessa figura. Bom, a área desse retângulo vai ser base, que é Δx, vezes a altura. Aí a altura, entre x0 e x1, eu estou escolhendo x1 para ser a altura. Então essa altura aqui vai ser o valor da função x quadrado calculado no ponto x1. Então a área vai ser base vezes a altura. Vou calcular agora a área do segundo retângulo. A área do segundo retângulo vai ser a mesma coisa. Base, Δx, vezes a altura. Então, entre x1 e x2, para eu escolher de altura, aqui nesse desenho, eu escolhi o x2 para ser a altura. Então, a área do segundo retângulo vai ser base, vezes a altura. No terceiro retângulo, vai ser algo parecido. A área também vai ser a base, que é Δx, vezes a altura. A altura
entre x2 e x3, eu vou escolher o x3 para ser a altura. Então a gente pode sair repetindo esse processo até que a gente vai chegar no retângulo K, e no retângulo K eu vou ter que escolher entre xk menos 1 e xk para ser a altura do retângulo. No caso aqui, eu escolhi o xk, que é o ponto que está mais à direita. Então a área desse retângulo vai ser base vezes altura, até que eu repito aqui essa soma, até eu chegar no retângulo N. E isso aqui vai me dar uma estimativa do que seria essa área. Está um pouco estranho, mas a gente vai conseguir chegar no resultado, prometo a vocês. Só que assim, a gente não vai operar com isso aqui. Eu vou suprimir isso aqui na notação de somatório. Basicamente vai ser o seguinte. Aqui eu estou calculando a área de N retângulos. Eu estou somando a área de N retângulos. Como eu estou fazendo uma soma de N coisas, vai ser uma soma em K, variando de 1 até N. Porque dessa soma aqui, a única coisa que muda vai ser o índice do x. Ele varia justamente de 1 até N. Então, de base, que é ΔX, vezes a altura, que vai ser f de x, k. Que esse k aqui é que vai estar mudando. Então, isso aqui vai me dar uma estimativa do que seria essa área aqui entre a parábola e a reta. Claro, isso aqui é uma estimativa. Se eu quiser saber qual é a área exata, então eu tenho que fazer o limite com n indo para infinito dessa somatória em k, entre 1 até n, de ΔX, f de xk, e isso aqui, tudinho, é o que vocês conhecem por integral, nesse caso aqui, de 0 até 1, de f de x dx. Certo? Então vamos calcular essa somatória aqui. Para a gente poder calcular essa somatória aqui, eu sei, a gente poderia utilizar o teorema fundamental do cálculo, mas isso é o que a gente vai discutir logo após resolver esse exemplo. Tá? Então, a área vai ser o limite com n indo para o infinito da soma com k indo de 1 até n de ΔX está aqui, 1 sobre n, que multiplica f de xk. F de x, que eu tinha esquecido de colocar, mas y é x quadrado. Então f de x vai ser x ao quadrado. Se f de x é x ao quadrado, então f de xk vai ser xk ao quadrado. Então, pela propriedade da somatória, como eu estou somando em relação a k, esse 1 sobre n eu posso colocar ele para fora da somatória. Então isso aqui vai ser o limite com n indo para infinito de 1 sobre n, que multiplica a somatória com k indo de 1 até n desse xk aqui ao quadrado. Quem é xk? Xk, dessa partição que a gente fez aqui, a gente sabe que é k que multiplica ΔX. Então eu vou colocar k que multiplica ΔX ao quadrado. E esse aqui vai ser limite. Vai ser limite com n indo para infinito de k. ΔX a gente sabe que é 1 sobre n, é a nossa partição. Opa, peraí, esqueci da somatória, né? Limite, 1 sobre n aqui, aí tem a somatória aqui, k, indo de 1 até n, de k, que multiplica ΔX, que é 1 sobre n, ao quadrado. E aí, continuando essa somatória aqui,
vai ser limite com n indo para infinito de 1 sobre n soma com k indo de 1 até n. Deixa eu ver. Ali tem k que multiplica 1 sobre n ao quadrado. Então isso aqui vai ficar k quadrado vezes 1 sobre n ao quadrado. Como eu estou somando em relação a k, o n eu posso colocar para fora dessa somatória. Então isso aqui é limite com n indo para infinito de 1 sobre n vezes esse 1 sobre n ao quadrado aqui, que multiplica a soma com k indo de 1 até n de k quadrado. Aí assim, o resultado dessa soma aqui já é conhecido. Muito provavelmente vocês estão pagando cálculo 2 agora e vocês devem estar vendo séries. Nas séries, vocês veem séries telescópicas. Então existe um jeito de calcular isso aqui por meio de séries telescópicas. O resultado dessa somatória aqui, ele é... Mas vocês podem provar por indução também. Esse limite com n indo para infinito, 1 sobre, ele fica 1 sobre n ao cubo. E o resultado dessa somatória vai ser n mais 1, 2n mais 1 sobre 6. E aí, vamos fazer a distribuição aqui nesses limites. Aí vai ficar limite com n indo para infinito. Aí deixa eu colocar esse 1 sexto aqui. Aí aqui eu tenho 1 sobre n ao cubo, né? Isso é a mesma coisa que eu ter 1 sobre n, 1 sobre n, 1 sobre n. Aqui eu tenho n mais 1, 2n mais 1. E aí se eu for redistribuir esses n's aqui, que é 1 sexto, limite com n indo para infinito. E se eu for redistribuir aqui, né, colocar em ordem as coisas, como eu estou fazendo a multiplicação de frações, então a ordem dos fatores não altera o resultado. Então isso aqui pode ficar n sobre n, que multiplica n mais 1 sobre n, que multiplica 2n mais 1 sobre n. Basicamente, coloquei esse aqui e esse aqui. Que pode cortar, vai para 1, então fica 1 sexto, limite, com n, indo para infinito. Fazendo essa divisão aqui, vai ficar n sobre n, que dá 1, mais 1 sobre n, que é 1 sobre n aqui, aí 2n sobre n vai dar 2, mais 1 sobre n. E esse limite aqui é um limite muito simples de calcular. Se eu colocar mais infinito, aqui vai para 0, aqui vai para 0, e esse limite aqui fica simplesmente 1 sexto, que multiplica 2. Logo, a área vai ser exatamente 2 sextos, que é 1 terço. E realmente, esse aqui seria o valor que vocês iriam encontrar se vocês utilizassem o primeiro teorema fundamental do cálculo. Então, esse exemplo a gente dá só para mostrar para vocês como de fato é calculado a integral, porque talvez muitos de vocês não saibam de onde vem, mas é por conta disso aqui. Mas claro, a gente não vai estar resolvendo a integral desse jeito para sempre. Graças a Deus, um cara chamado Newton, na verdade não sei se foi ele ou se foi Leibniz, né? Tem essa discussão aí. Eles descobriram o teorema fundamental do cálculo. E o teorema fundamental do cálculo, ele vai dizer o seguinte. Aqui está o resultado também. Então, o teorema fundamental do cálculo, ele vai dizer o seguinte. A integral de a até b de uma função aí, f de x, dx, vai ser igual a um fzão de x calculado do ponto A até o ponto B. Ou seja, vai ser
f' de b menos f' de a, desde que f' de x seja f de x. Ou seja, quando eu vou calcular uma integral, eu quero descobrir uma função que, derivando, eu chego nela. E a partir disso aqui, que a gente consegue chegar na tabela de integração e nas regras de integração. Só que tem só um pequeno detalhe que eu gostaria de falar, que é a respeito das integrais indefinidas, né? Às vezes, existem algumas integrais que não têm esses limites, superior e inferior. Então, por exemplo, se eu calcular a integral de a até x de uma certa função que depende de t, vai dar f' de x menos f' de a. Se eu calcular a mesma integral, só que trocando esse a por esse b, vai dar f' de x menos f' de b. Se eu mudar de novo, se eu integrar de c até x, dessa função aí que depende de t e dt, vai dar f' de x menos f' de c. Então, a única coisa que aparece de diferente é esse f' de a, f' de b e f' de c, que são constantes. Então, se eu suprimir esse índice aí, vai virar justamente a integral indefinida. Ou seja, se eu integrar uma função qualquer, vai ser um f' de x mais uma constante. Então, essa é a justificativa de ter essa constante. E aí, como eu havia falado, a gente não vai derivar utilizando essa soma de rima aqui. A gente vai utilizar as regras de integração. Certo? E aí, as regras de integração, né, no caso tem tabela e tem regras, mas assim como as derivadas, a gente também tem integrais conhecidas. Então, por exemplo, se eu estiver integrando uma constante, né, que eu chamei de alfa, dx, o resultado dessa integral vai ser alfa, que multiplica x, mais uma constante. Se eu estiver integrando x elevado a n, se eu estiver integrando x elevado a n, vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Se eu estiver integrando 1 sobre x dx, vai ser ln do módulo de x mais a constante. Se eu estiver integrando e elevado a x, vai ser e elevado a x mais a constante. Se eu estiver integrando a elevado a x, vai ser a elevado a x sobre o log de a, mais a constante também. Tem as integrais trigonométricas também, né? As principais são a integral do seno e do cosseno, né? E uma vai dar menos cosseno, outra vai dar seno, tem a integral da tangente, secante quadrado, secante tangente. Tem outras ainda, né? Tem umas mais complexas aí. Mas tudo isso aqui é a tabela que vocês memorizam resolvendo muitos exemplos, né? E também, assim como as derivadas, tem as regras, né? Então, por exemplo, se eu estiver integrando uma soma ou uma subtração de funções, basta quebrar essa integral em duas menores. Se eu tiver, aí isso aqui é uma propriedade, né? Se eu estiver integrando de b até a uma função, eu posso integrar a função de a até b e inverter o sinal. Se eu tiver uma função que for par e eu integrar ela de menos a até a, essa integral vai ser duas vezes a integral de 0 até a dessa função. Já se for uma função ímpar, se eu estiver integrando ela em intervalo simétrico, vai dar zero. Tem essa outra propriedade também, mas a gente só aprende mesmo no exemplo. E falando de exemplo, está aí um. Enfim, então vamos agora calcular alguns exemplos. Inclusive, vamos também começar a parte de técnicas de integração. Então, aqui temos um exemplo, né? Calcule o valor de integral de 2 a 8 e 1 sobre x oitavo. Certo. Como é que a gente integra um polinômio normalmente, né? A gente integra um polinômio da seguinte maneira. Então, a gente tem integral de x elevado a n dx, certo? E a integral do polinômio é basicamente x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Nenhum segredo, né? A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Só que aqui está em fração, né?
Só que a gente se lembra de uma coisa. Quando geralmente acontece isso aqui, o expoente ele é o quê? Negativo. Então, se eu tenho aqui 1 sobre x elevado a n, é a mesma coisa aqui. X elevado a menos n. É a mesma coisa. Certo? Então a gente vai fazer isso. Então a gente pode simplificar. Vai ficar a integral de 2 a 8. E aqui, como eu falei, o expoente aqui está positivo. Como é uma fração, a gente vai colocar negativo. Então vai ficar x elevado a menos 8 dx. Relembrando a regrinha, x elevado a menos 8 mais 1, né? Sobre menos 8 mais 1. Isso avaliado de 2 a 8. Agora é só a gente simplificar. Vai ficar x elevado a menos 7, né? Que é menos 8 mais 1, dividido por menos 7. Que quando a gente simplificar por completo, vai ficar menos 1 sobre 7 x elevado a 7. De 2 a 8. Até aí tranquilo? Tranquilo até aí, pessoal? Pronto, agora é só a gente substituir. Então, menos 1 sobre 7. 8 elevado a 7. Menos. Menos com menos vai ser mais, não é? Então, vou colocar mais 1 sobre 7 vezes 2 elevado a 7. Então, o resultado vai ser basicamente isso. Certo? Só coloquei aqui nessa ordem, mas também poderia ser o contrário, certo? Ali está 2 elevado a menos 7, é a mesma coisa. Só que ali está em cima porque ali está o menos de um expoente, certo? Então é a mesma coisa. Basicamente é a mesma coisa. Só que ela está posta de um jeito diferente aqui. Ali só está 10 porque o Pedro esqueceu de trocar o 10 pelo 8. Mas está certo. Aí agora a próxima questão. Calcule o valor da integral de 0 a π sobre 2 e raiz de t menos cosseno de t dt. Então aqui tem a integral de 0 a 2 e raiz de t menos cosseno de t dt. Então, como a gente viu antes, nas propriedades da integral, a gente pode fazer o seguinte: a integral da soma ou então da subtração é igual à soma ou à subtração das integrais. Então, a gente pode fazer justamente isso daqui, aqui, né? Então, continuando, podemos fazer integral de 0 a 2 de raiz de dt menos a integral de 0 a 2 do cosseno de t dt. Pronto. Essa integral era um pouquinho mais fácil de fazer. Só que agora relembrar de novo. O que é raiz de t? Raiz de t também é um exponencial. Se eu sei que raiz de t é a mesma coisa que t elevado a meio. Então vai seguir a mesma regra da integração.
Certo? Então, a gente sabe que quando a gente tem a raiz de uma variável, essa variável é elevada a meio. Certo? Então, agora é só a gente simplificar novamente. Integral de 0 a π sobre 2, raiz de P, dp, perdão, T elevado a meio, né? Menos integral de 0 a π sobre 2 do cosseno de T, dt. Essa integral aqui, como é que vai ser? Vai ser t elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1 menos. Quem é a integral do cosseno? Integral do cosseno? Seno. A integral do seno é menos cosseno. Aí agora isso daqui é avaliado de 0 a π sobre 2. Quando eu coloco π sobre... Antes, bora simplificar aqui, né? Isso daqui vai ficar meio mais 1, 3 meios sobre 3 meios menos seno de t. Agora, só simplificar mais um pouquinho. Eu gosto de fazer passo a passo, para justamente não errar. Então, para eu mostrar. Três meios menos seno de t de 0 a π sobre 2. Vou continuar aqui do outro lado. Quando a gente substitui 0 a π sobre 2, ali vai ficar como? Quando for π sobre 2, vai ficar 2/3. Quando eu substituo o t ali na primeira parte por π sobre 2, vai ficar π sobre 2 elevado a 3 meios menos seno de π sobre 2 seno de π sobre 2 é 1. Então a gente vai ver o círculo trigonométrico. Aqui é o seno, aqui é o cosseno. O meu seno é esse tamanho aqui. E aqui fica π sobre 2. E aqui 0. Então, quando o meu seno é π sobre 2, considerando que aqui é uma circunferência de raio 1, então meu seno de π sobre 2 é 1. Beleza? Então vai ficar 2/3 vezes π sobre 2 elevado a 3 meios, menos 1, menos. Quando ali é 0, a primeira parte é 0. E a segunda parte também é 0. Então, só vai ficar isso aqui. Então, esse é o nosso valor da integral. Alguma dúvida? Todo mundo calado. Agora tirar a dúvida, pessoal. Não tenho vergonha não. Não sou bicho, não bicho papão não. Também eu erro também. Sou aluno. Pronto, agora tem esse exemplo 4. E aqui a gente já vai ver um exemplo de técnica de integração que a gente chama de substituição. Então, na substituição, geralmente,
O que é que acontece? A gente tem sempre uma função, quando a gente vai fazer a substituição no integral, a gente tem sempre uma função que ela é derivada da outra. Então a gente tem uma função e tem a derivada dessa função posteriormente. No caso, a gente vai usar a função composta. Então, lembra que em derivada a gente viu regra da cadeia? Como a gente viu regra da cadeia, que é o seguinte, eu tenho um f de x e eu vou derivar esse f de x, perdão, f de x, né? E eu tenho, quando eu vou derivar esse f de g de x, o que é que eu tenho? Eu tenho f' de x, f' de g de x, vezes g' de x. Então o que é que acontece? Acontece que eu vou aplicar a minha integralzinha aqui. Certo? Então quando eu aplicar a integral aqui, integral de f' de g de x vezes g' de x, eu retorno para a minha função f' de g de x. E é isso que acontece nesse exemplo aqui. E é o que nós vamos fazer. Pelo menos na primeira parte a gente vai fazer. Então a gente tem integral de 0 a 3, 2x elevado a menos x ao quadrado de x mais integral de 0 a 3 de seno de x elevado a n cosseno de x dx. Só que eu não vou resolver isso de uma vez, né? Vou resolver essa, vou resolver separadamente, para que a gente consiga acompanhar direitinho. Então, bora lá. Vamos primeiro trabalhar com essa integral aqui, que eu vou chamar essa integral aqui de integral 1. E eu vou chamar essa integral aqui de integral 2. Vamos resolver primeiro a integral 1. Bora lá. Como eu já tinha falado, a gente tem uma função. Já observando nessa integral, a gente tem essa função de g' de x. E aqui temos a nossa função f' de g de x. Então, a gente vai fazer o seguinte. Na substituição, a gente vai chamar uma função de uma variável e vai derivar essa função, porque a gente precisa também substituir o diferencial. Se a gente substituir a variável, a gente também tem que substituir o diferencial de integração. Certo? Como aqui a gente está integrando uma função em relação a x, a gente coloca dx. Se a gente está derivando uma função em relação a u, a gente tem que colocar o du. Certo? Tem que corresponder o diferencial com a variável que a gente está integrando. Então, bora lá. Nossa integral. Integral antes imaginado, né? Bora lá determinar quem é que a gente vai substituir. Se a gente perceber o seguinte, que quando eu derivo x ao quadrado, ele vai dar exatamente o dx. Correto? Então, a gente pode chamar, por exemplo, uma variável u igual a x ao quadrado. Só que a partir do momento que eu coloco o u como x ao quadrado, eu também tenho que substituir o diferencial. Então, bora lá. Vou chamar u de... colocar menos x ao quadrado, né?
menos x ao quadrado. Meu du, ele é igual a menos derivada de x ao quadrado, 2x, meu diferencial, dx. Vou substituir meu du. Se eu vou substituir meu du, minha variável u para du, eu tenho que colocar um correspondente de dx para substituir aqui. Então aqui vai ser u e aqui tem que ser du. Então bora lá. Integral. A gente vai resolver primeiro essa integral indefinida para depois a gente voltar para o x, certo? Então bora lá. Quando a gente vai substituir, a gente tem o seguinte. Vai ficar 2x. Meu menos x ao quadrado, eu falei que é u, né? Como eu tinha falado aqui, meu u é igual a menos x ao quadrado. Aqui, o meu du. Agora tem que substituir o meu dx, né? Bora isolar o dx aqui? Quando eu isolo o dx, vai ficar menos du sobre 2x. Certo? Então, meu dx é menos du sobre 2x. Olha o que é que vai acontecer. Menos du sobre 2x. Olha o que é que aconteceu. 2x, 2x. Cortei. Agora é só a gente continuar aqui a integral. Então vai ficar a integral de e elevado a u. Aqui ainda falta o menos, né? Aqui na frente, não, aqui na integral. Viu? A integral de e elevado a u é elevado a u. Então vai ficar e elevado a u. Só que quem é u? Menos x ao quadrado. Então vai ficar menos e elevado a menos x ao quadrado. Pronto, a primeira integral a gente resolveu. E falta também avaliar de 0 a 3. Quando for 3, o x vai ficar menos e elevado a menos 3 ao quadrado, que vai ser menos 9. Quando for 0, aqui vai ser 1. Então vai ficar menos e elevado a menos 9 menos com esse menos aqui vai ser mais. Vai ser mais. Aqui vai ser 0. E elevado a 0 é 1. Pronto, nossa primeira integral está resolvida. A nossa segunda integral, que é integral de 0 até 3 também. Isso. De seno de x elevado a n cosseno de x dx. Aqui é a mesma coisa. Porque observe, se eu derivar o meu seno, ele vai para onde? Cosseno. Aí você pensa, mas esse seno é exponencial, como qualquer outra exponencial. Então a gente vai trabalhar normalmente. Então bora lá trabalhar. Eu vou chamar o meu g' de x disso daqui. Certo? Então bora lá. Meu u é igual a seno de x e o meu du é igual ao quê? Derivada do seno de x? Cosseno de x. Beleza. Agora eu vou isolar meu dx. Dx é igual a du sobre cosseno de x. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no outro. Então, quando eu substituir aqui, vou fazer de novo uma integral definida, a integral de 0
integral de meu seno, eu falei que é u, vou colocar u elevado a n, vezes cosseno de x, vezes du sobre cosseno de x. Então aqui, soma e corta, vai ficar integral de u elevado a n, du, isso daqui vai dar u elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Só que quem é o seno de x? Então vai ficar seno de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Isso agora sim avaliado de 0 a 3. Pronto. Agora é só a gente substituir. Quando aqui for 3, vai ser seno de 3 n mais 1 sobre n mais 1. Não é isso? Menos. Se aqui for 0, seno de 0 é 0. Então, sobra só isso aqui mesmo. Então, a nossa integral total, ela vai ser I1 mais 2 é igual a menos e elevado a menos 9 mais 1 mais seno de x, né? Seno de 3 mais seno de 3 seno de 3 n mais 1 sobre n mais 1. Beleza? Alguma dúvida? Ou então tá tranquilinho? Agora, a gente vai aprender um pouco sobre integrais por partes. Então, basicamente a ideia de você integrar por partes é quando você basicamente tem duas funções que elas não seguem justamente essa regra, que você tem f de x, f de g de x e g de x. Então você vai ter que criar essa técnica que chama de integrar justamente para esses casos que você não consegue integrar. De primeira, né? Então a gente já vai ter um exemplo que é calcule o valor de integral de 0 a pi de e elevado a x seno de x. Essa integral, esse tipo de função na verdade, ela tem um nome bem intuitivo, que basicamente é o tipo de função cíclica. O que é uma função cíclica? Ela é o tipo de função que, por mais que você derive, ela fica cada vez maior. Então ela fica se repetindo sempre. Quando você vai derivar e elevado a x, ela vai sempre ser a mesma coisa. Então, derivada de e elevado a x, e elevado a x, e elevado a x, e elevado a x. Já o seno de x, quando você vai derivar, ela vai ser o quê? Cosseno. Quando você vai derivar cosseno, menos seno. Quando você vai derivar seno, menos cosseno. Seno. E assim por diante. Então ela vai sempre se repetindo, ela nunca acaba. Só que tem uma forma da gente chegar no resultado. Vai demorar um pouquinho, vai, mas bora lá. Então, a integral
zero a π de E elevado a x seno de x. Dx. Então a gente vai agora ver quem é o nosso U e quem é o nosso DU. DV. Perdão. Então o nosso U, a gente poderia escolher tanto E elevado a x quanto seno de x, tanto faz. Porque vai chegar no mesmo resultado, certo? Mas eu vou escolher, só por convenção mesmo, um seno de x. Então, meu U, eu vou colocar seno de x. Quando eu derivo, du é igual a cosseno de x dx. O meu dv é igual a E elevado a x dx. E meu v é igual a E elevado a x. Mesma coisa. Agora eu vou aplicar a integral por partes. Então, vai ser U vezes V, que é seno de x, E elevado a x, menos a integral de V du, que é E elevado a x, cosseno de x de x. Cosseno de x de x. E elevado a x, cosseno de x dx. A gente chegou a algum lugar aí? A gente não chegou a algum lugar. Então a gente vai ter que fazer isso novamente. Inclusive, eu vou chamar essa minha integral de I. Certo? Agora eu vou resolver essa integral separadamente. Eu vou chamar essa integral de I1. Então bora resolver I1. I1 vai ser integral. Eu não vou colocar agora o limite de integral. Eu vou colocar. Bora lá. Eu vou fazer as minhas mesmas escolhas. Eu vou chamar U de cosseno de x e eu vou chamar o meu dv de E elevado a x. Então, U, que é meu du, que é a derivada de cosseno de x, menos seno de x. Dx. E o meu v, quando eu integro aqui, vai ficar E elevado a x. Então, eu vou repetir aqui embaixo. U vezes v. Então, E elevado a x vezes cosseno de x menos a integral de 0 a π de v elevado a x du, que é meu menos seno de x dx. Só que aqui eu vou colocar um mais, né? Aí você me fala, rapaz, apareceu de novo. Agora lascou. Como é que eu vou resolver isso aqui? Se não está só repetindo, não consigo resolver. Só que percebemos, temos aqui a mesma integral que a gente estava querendo integrar. Então, bora fazer um negócio? Bora repetir. I é igual. E eu estou chamando daquela primeira integral que a gente quer integrar. Então, I é igual a seno de x E elevado a x menos. Essa integral aqui, a gente resolveu aqui embaixo, né? Então vai ficar menos, vou abrir aqui o shape vai ficar melhor, E elevado a x cosseno de x mais
eu só vou substituir por i para simplificar nossas contas, certo? Todo mundo entendeu porque eu coloquei i em vez de a integral todinho? Deu para entender? Beleza. Quando eu vou colocar o menos, quando eu vou multiplicar o menos aqui, vai ficar i é igual a seno de x elevado a x menos e elevado a x cosseno de x menos i. Quando eu for trazer esse i para cá, vai ficar 2i igual a seno de x menos e elevado a x menos e elevado a x cosseno de x. Pega esse 2 e divide. I é igual a seno de x menos cosseno de x sobre 2, isso tudo multiplicado por e elevado a x. Isso avaliado de 0 a π. Pronto. Agora é só a gente substituir o limite de integração e saber o resultado. Então, meu i é... Quando o meu x ele é π, o que é que vai acontecer na minha função? Seno de π, bora lembrar o ciclo trigonométrico. Tenho meu seno de x aqui, tenho meu cosseno de x aqui. Se a minha circunferência tem raio 1, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho isso é 2, aqui eu tenho π, e aqui eu tenho 3π sobre 2. Quem é meu seno de π? Se meu seno é essa altura aqui, meu seno de π é 0. E meu cosseno? Se meu cosseno é essa distância aqui, e aqui é positivo e aqui é negativo, se meu cosseno de π é quanto? Menos 1. Beleza. Então, seno de π é 0, menos cosseno de π menos 1, menos 1, 1. Então, aqui tem 1 sobre 2. É elevado a π. Aí, menos. Quando eu substituo por 0 agora? Seno de 0, 0. Menos cosseno de 0, 1. E aqui vai ser 1 também. Então, aqui vai ser 1. Menos 1 vezes 1 dividido por 2. Então, aqui vai ser menos meio. Então, finalmente, a minha integral é igual a meio é elevado a π menos 1. Isso aqui é simplificando, certo? Eu errei alguma coisa? Não, porque é o seguinte, eu usei integral por quartos, certo? O que é que fala a integral por quartos? Quando eu integro de a até b por dv, que é a minha função, eu faço o quê? Integral das u vezes v, de a até b, menos a integral de a até b de v de u. Certo? Então, para isso, eu tenho que escolher uma função que seja o meu u, e eu tenho que escolher uma função que seja meu dv. Porque aí, eu fazendo isso, eu substituo as minhas funções na próxima integral que eu vou fazer para aplicar essa regra,
para tornar mais fácil eu encontrar a integral da minha função, entendeu? Então, a partir do momento que eu não consigo desenvolver a minha integral, eu tenho que fazer novamente. Só que aqui, como é uma integral cíclica, eu tenho que fazer isso repetidas vezes até chegar na minha integral inicial que eu quero resolver. Que foi justamente o que aconteceu. Então, eu resolvi a minha integral, eu apliquei a regra, né, da integral por partes, coloquei. Não foi uma função que ainda resolveu o meu problema. Então, eu tive que fazer a integral novamente. Só que aí, quando eu integrei novamente, vi que surgiu a mesma integral que eu estava querendo calcular. Então, para simplificar, eu chamei de I, chamei ela de I, fiz aquela continha básica, substituí, coloquei do outro lado, e substituí os limites de integração. Certo? Basicamente isso. Ali, pessoal, é menos, certo? Pedro errou aqui. Ali é elevado a menos 1 sobre 2. Não se preocupe que a gente vai consertar os erros antes de enviar para vocês, certo? Pronto. A gente estava falando tanto de trigonometria antes de chegar aqui, que esse é um dos temas que o pessoal tem mais dificuldade. Alguém já anotou o resultado? Pode apagar? Beleza. Então, a parte de trigonometria, muitas pessoas infelizmente não viram no ensino médio, ou então não aprenderam com suficiência. Quando chega na parte de integrais por substituição trigonométrica, o pessoal sente muita dificuldade. Por quê? Justamente por conta disso. É muito ruim também você ter que adivinhar qual tipo de função trigonométrica que vai se adaptar àquele tipo de função. Então aí, tem uma simplificação de algumas funções que geralmente a gente usa, né? Então, seno, cosseno, tem muitas pessoas que nunca viram cotangente, cossecante, secante e assim por diante. Então, por nunca terem visto, não conseguem trabalhar com esses tipos de função. E também é meio complicado também, né? Então a gente tem aqui seno, secante, cosseno, cossecante e assim por diante. Enfim, aí além da trigonometria, tem algumas propriedades identidades fundamentais. Além, obviamente, da relação fundamental da trigonometria, que a gente sabe, né, que é seno ao quadrado de x, mas se for seno ao quadrado de x é igual. Também tem a parte hiperbólica também, né, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, mas isso não cabe aqui. Então a gente tem o seno de A mais ou menos B é igual a seno de A cosseno B, mais ou menos seno de cosseno A, do cosseno ao contrário, né, cosseno A, cosseno B, menos mais seno A, seno B. Existem também essas duas relações fundamentais que algumas pessoas não conhecem, que é o seno ao quadrado de x e o cosseno ao quadrado de x, que uma mudança de uma para outra é somente o sinal, né, que é 1 menos cosseno de 2x sobre 2, no caso do seno ao quadrado, e do cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Quando a gente for analisar uma integral, a gente tem algumas tabelas para fazer a substituição da função, dependendo do tipo de integral que a gente for resolver. Então, a gente tem, quando tiver, por exemplo, uma função do tipo raiz de A ao quadrado menos x ao quadrado, que a gente faz a substituição de x é igual a seno de θ, né? Com θ pertencendo a esse intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, até porque dentro da raiz tem que ter intervalo positivo. Ali, raiz de A ao quadrado mais x ao quadrado, a gente substitui x é igual a tangente de θ, com θ pertencendo a esse intervalo positivo, e raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado,
x igual a secante de θ, θ pertencente a esse intervalo. Basicamente, a gente só vai usar ele quando o intervalo ele for positivo, mas ele sempre vai ser positivo. Certo? Então, aqui tem falando, calcule o valor de I igual a integral de dx sobre raiz de x ao quadrado mais 16. Sim, tem outra coisa também. Algumas pessoas gostam de usar a tabela, mas eu prefiro tirar as substituições a partir da relação fundamental da trigonometria. Então a gente tem o seguinte. Então a gente tem o seguinte. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Certo? Então, quem tiver dúvida, pessoal, levanta a mão. Certo? Levantou a mão. Que agora chegou o Lucas, o voluntário. Então, se tiver dúvida, é só levantar a mão que ele vai até a cadeira. Certo? Então, continuando. Então, eu gosto de fazer o seguinte. A gente tem a relação fundamental da trigonometria. Se eu, como sabemos, né, tangente de x é igual a seno sobre cosseno, né? E quem é secante? Seno não. Secante. C1 sobre cosseno de x, não é isso? A gente vai usar isso aqui, certo? Quando eu pego essa relação fundamental e divido tudo por cosseno ao quadrado, como é que fica? Eu vou dividir por cosseno. Acho que não vai até enxergar. Enfim, vou colocar aqui cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x. Seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, tangente ao quadrado, dx. Cosseno sobre cosseno, 1. E 1 sobre cosseno ao quadrado de x, secante ao quadrado de x. Então, quando a gente, por exemplo, vê essa segunda expressão, que é raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado, a gente vê o seguinte, que a gente tem um termo constante, que é a, e a gente tem a variável, que é x, e os dois estão ao quadrado e os dois estão somando. Então, eu tenho uma função, que aqui, nesse caso, né? Tem uma função que ela está ao quadrado, eu tenho uma constante. Eu posso colocar o ao quadrado? Posso, porque vai ser a mesma coisa. Né? Eu tenho aqui uma constante ao quadrado. E esses dois resultam na secante ao quadrado de x, que é justamente o que eu vou usar aqui. Perdão, aqui do lado. Isso. Então, tangente ao quadrado de x mais 1 ao quadrado é igual a secante ao quadrado de x. E eu faço essa substituição, certo? A gente vai observar isso melhor nesse exemplo. Nesse caso é a integral definida, né? Integral de x sobre raiz de x ao quadrado mais 16. Bora lá então. Nesse caso aqui,
a gente tem que encontrar um valor em que a gente consiga tirar esse 16 aqui, certo? Para que dê justamente aquela variável, aquela raiz, né? Desse jeito. No meu caso, quem é o meu A? A gente não dá para perceber direto pelo olho aqui, né? Mas quem é 16? 16 é 4 ao quadrado. Então, temos x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Certo? Então, qual é o termo que eu tenho que substituir aqui em x para que dê 16? 4, né? Só que, na minha tabela, agora eu estou na tabela, né? A gente substitui o quê? A é x ao quadrado, x a gente substitui por a tangente de θ. Por quê? Como eu falei, quando eu dividi por cosseno ao quadrado, ficou o quê? Tangente ao quadrado x mais 1 ao quadrado é igual a secante ao quadrado de x. Então, se eu colocar 4 tangente aqui, vai ficar 4 ao quadrado, tangente ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Quando eu faço isso, vamos visualizar aqui. 4 tangente. Vou colocar U para não se confundir. Ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aqui vai ficar 4 ao quadrado. Eu posso isolar e vai ficar tangente ao quadrado de U mais 1. Olha aí como a gente chegou. Foi? A gente chegou nessa relação aqui, ó, tangente ao quadrado de x mais 1, que dá igual a secante ao quadrado de x. Aqui a gente poderia colocar o quadrado? Poderia, mas não vai mudar de nada, né? Então a gente pode fazer isso, certo? E a gente vai fazer isso aqui nessa integral. Eu estou explicando com um pouco de cuidado porque realmente é algo que, se a gente não consegue observar, a gente não consegue pegar a cabeça. Então aqui vai ser 16. Continuando, vai ser integral de... Bora primeiro fazer a substituição, certo? Então, meu x eu vou chamar de 4, como a gente tinha visto, né? Tangente de U. Se eu estou substituindo a minha variável, eu também preciso substituir o infinitesimal, que é o decímetro. Tá? Se eu tenho o meu x, que é igual a 4 tangente de U, o meu dx é igual a 4, né? Quem é a derivada da minha tangente de U? Secante tangente. É isso? Secante de U, tangente de U. Beleza. Agora é só a gente substituir aqui. dx é 4 secante de U, tangente de U deu. Então, 4 secante fica aí, puxa. 4 secante de U, tangente de U, deu. Dividir. Quem é? Então, qual é a primeira aqui? Raiz de... Repetindo o que eu tinha escrito, né? 4 mais 4 vezes tangente de U. Isso tudo ao quadrado. Mais 16, 4 ao quadrado. Beleza. Vamos agora
Então, bora lá. Só substituindo aqui. Se eu minha gente, imagine você tentando se lembrar disso toda hora. Pronto. Então, bora continuar aqui. Vai ficar integral de 4 secante ao quadrado de U dU. Aqui, eu vou ter 4 ao quadrado, eu vou ter 4 ao quadrado, eu posso tirar esse 4 para fora. Ficar sobre raiz 4 ao quadrado tangente ao quadrado de U mais 1. Certo? Só coloquei 4 para fora, porque tem 4 ao quadrado, na verdade. Porque tem 4 ao quadrado aqui e vai ter 4 ao quadrado aqui. Quem é a tangente ao quadrado mais 1? A secante ao quadrado. Beleza. Então a gente vai repetir aqui. Integral. Raiz de 4 ao quadrado. Vai cortar a raiz com 2, vai ficar só 4 para fora, não é? Então vai ficar secante ao quadrado de U dU dividido por. Aqui tem um 4, né? Vai ficar 4 raiz de secante ao quadrado de U. Então aqui, ó, a gente corta esse 4. Corta aqui, corta aqui. Aqui, leva em consideração que a gente está no intervalo positivo e no módulo, né? Então a gente corta o quadrado com a raiz. Então vai ficar só secante aqui, secante de U. Então vai ficar a integral de secante ao quadrado de U sobre só secante de U. Secante ao quadrado de U dividido por secante de U dá secante de U. Continuando aqui. Integral de secante de U de U. Beleza. Agora, quem é a integral da secante de U? Como a gente veio lá nas integrais fundamentais, na tabela de integrais, integral da secante aqui tem a integral da secante tangente de x. Deixa eu ver, se não tiver aqui, eu já coloco direto. Aqui. Integral da secante de x é a de secante de x mais tangente de x. Eu não vou resolver porque vai demorar uma aula realmente inteira, porque é muito grande para provar isso daqui. Então, por fim, a nossa integral é Ln no módulo secante de U mais tangente de U, mais uma constante de integração. Só que a gente tem que retornar para x, né? Tem essa brincadeira aqui ainda. Então, bora lá. A gente só sabe quem é x. Bora colocar a tangente aqui em evidência. Então, tangente de U é igual a x sobre 4. Certo? Só coloquei o 4 para esse lado. Beleza. Agora, eu posso substituir ali. Mas bora lá. Primeiro, a gente tem que descobrir quem é secante de U. A gente sabe que secante ao quadrado de x é igual a 1 ao quadrado mais tangente ao quadrado de x. Então a gente pode pegar esse quadrado, aplicar a raiz nos dois lados, e vai ficar o quê? Secante
de x é igual a raiz de tangente ao quadrado de x mais 1. A gente sabe quem é a tangente, que é x sobre 4, então é só a gente substituir. Então, bora substituir. Vai ficar ln de minha secante é raiz de tangente ao quadrado mais 1. Vai ficar raiz. Quem é a minha tangente? X sobre 4. Então vai ficar x sobre 4 ao quadrado mais 1 mais minha tangente x sobre 4 mais uma constante de integração. Só para resumir aqui mesmo, né? Ln do módulo de raiz vai ficar x ao quadrado mais 16 sobre 16. Para simplificar, vai ficar 4 aqui embaixo, né? Mais x sobre 4. Mais uma constante de integração. É isso. É um pouquinho chatinho? É um pouquinho chatinho. Mas, vocês conseguiram absorver um pouquinho do que foi desenvolvido? Justamente, é mais a praticar. Decorar. Não, decorar aí também. Decorar. Ou você faz na mão para você já na prova, agora. E para você falar na prova. Mas a questão é prática. Eu sempre falo para o pessoal que vai fazer o projeto. Cálculo é prática. Se você não praticar, você não consegue desenvolver na hora da prova. E mesmo se você tentar decorar, você também não vai conseguir. Porque você não vai conseguir aplicar aquilo na prova. Se você não é, por exemplo, se você não lembrar o jeito correto, que é falar, se é mais, se é menos, o que é que eu vou substituir? Porque quando você vai ver aqui, eu acho que eu vou colocar mais, eu acho que 2 exemplos, eu acho. Falta o quadro aqui. Vou falar para o Pedro de novo, que falta um quadro aqui. Bom, aqui já é outro exemplo. Aqui já a gente vai usar outra relação fundamental. Outra substituição também. E aí, aqui me dá uma ideia de como resolver essa questão aqui. Raiz de x ao quadrado menor sobre x. E aí, pessoal? Bora só observar para essa partezinha aqui de cima, que é x ao quadrado. Se eu pegar a relação fundamental da trigonometria, eu tenho seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Não se parece, né? Seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, mas se eu, de repente, colocar esse seno do outro lado, vai continuar não parecendo, mas a gente pode pegar e transformar para outra coisa. Que é o seguinte. Tem a outra relação, que é tangente ao quadrado de x mais 1, que é igual a secante ao quadrado de x. Se eu colocar aquele 1 para o outro lado, vai ficar parecido? Bora ver. Tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x menos 1. Olha só.
eu tenho a minha função ao quadrado, eu tenho uma constante depois e eu tenho um menos aqui. É parecido. Mas só que aqui eu tenho que transformar esse 9 no 1, no caso, aqui tem que ser 1, né? E aqui eu tenho que substituir alguma coisa para que eu consiga tirar esse 9 daqui. Então, nesse caso, qual o número que eu coloco aqui nesse x para que dê 9? 3. Vai responder, minha gente. Não tem medo não. Então, bora lá. Coloca 3 e coloca secante, né? 3 secante. Então, bora lá. Meu x, ele é igual a 3 secante e coloca 1, certo? Agora, meu dx vai ficar 3, né? Secante de u, tangente de u. Deu? Beleza. Então, tudo que tiver x eu vou substituir por 3 secante de u. Então, vamos lá. Vai ficar raiz de 3 secante de u, isso tudo ao quadrado, menos, quem é o meu 9? 3 ao quadrado, dividido por, meu x é 3 secante de u. E meu dx? 3 secante de u, tangente de u. É isso tudo. Então aqui vai ficar 3 secante de u, tangente de u. Aqui eu tenho secante, aqui eu tenho secante, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 3. Então já era, né? Então a gente pode resumir. Integral da raiz. Eu tenho 3, vai ficar 3 ao quadrado aqui. Eu posso isolar o 3 ao quadrado para ficar fora. Vai ficar 3 ao quadrado. Secante ao quadrado de u menos 1 vezes tangente de u. Isso tudo dividido por... Não, dividido por nada. É isso mesmo. Beleza. Agora, o que a gente faz aqui? Agora, o que a gente faz aqui? Quem é? Não, nesse caso não substitui eu porque a gente já está trabalhando com ele, entendeu? A gente já está trabalhando com ele. A gente só vai substituir no final. No final. Então, vamos liberar esse 3 aqui. Vai ficar integral. Colocar esse 3 aqui na frente. Da raiz de secante ao quadrado de u menos 1. Bora relembrar. Tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Então, tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x menos 1. Então, quem é secante ao quadrado de u menos 1? Tangente ao quadrado de u. Certo? Então, vai ficar tangente ao quadrado de u vezes tangente de u. Deu. Beleza. Bora continuar do outro lado. Ficar
6 vezes a integral. Quem é a raiz de tangente ao quadrado de U? Tangente de U. Vezes tangente de U, né? Então vai ficar tangente de U vezes tangente de U vai ficar tangente ao quadrado de U. Du. Aí você me fala, agora complicou. Não foi? Não. Tangente ao quadrado de U é o quê? Que a gente acabou de ver. Secante ao quadrado de U menos 1. Então essa é só a gente substituir aqui. Fica 3 integral da secante ao quadrado de U menos 1 du. Aí 3 integral. Que é a integral da minha secante ao quadrado? Que a gente acabou de ver na questão anterior. Não, ali foi da tangente, né? Não, foi da secante. Foi isso? Então a integral da minha secante ao quadrado é tangente, né? Só para confirmar aqui com vocês. Secante ao quadrado de x é igual a integral de secante ao quadrado de x é igual a tangente de x. Então aqui vai ser tangente de U, né? Menos 1. Na verdade aqui é menos U, né? Porque a integral de uma constante vai ser 1 vezes a constante. 1 vezes a variável, né? Então vai ser isso daqui. Só que a gente ainda precisa colocar em termos de x. E a gente não sabe quem é tangente de U, né? A gente não sabe quem é tangente de U. Só que a gente sabe, novamente, a relação fundamental da trigonometria, que a gente tem tangente ao quadrado de x, você canta ao quadrado de x menos 1. A gente pode isolar a tangente de x, aplicar a raiz dos dois lados. Aí aqui vai ficar só tangente de x, secante ao quadrado de x menos 1. A gente sabe quem é a secante de x? Sabe, né? Porque aqui, no caso, secante de U, perdão. A gente sabe quem é a secante de U, porque se a gente colocar os 3 para cá, né? Então, secante de U é igual a x sobre 3. Certo? Então a gente vai substituir justamente essa secante de U aqui. Então, bora lá. 3. Minha tangente é raiz de secante ao quadrado de x menos 1. A raiz disso, né? Deixa eu só colocar a raiz aqui. Beleza? Menos. Quem é U? O meu U. A gente pode usar uma coisinha chamada função inversa, que é o seguinte: todas as funções trigonométricas elas têm função inversa. Então, nesse caso aqui da secante, ela tem a secante a menos 1. E o que é que essa função ela traz? Então, tipo,
Se eu tenho tangente, por exemplo, tangente de π sobre 2. A partir do momento que o meu ângulo ele vai tender a π sobre 2, aliás, tender a infinito, né? A partir do momento que a função tangente de x tende a infinito, o meu ângulo ele vai tender a π sobre 2. Como é que a gente vê isso? A função tangente está bem retinho, mas a minha função tangente é esse tamanho aqui, certo? Aqui a gente tem o cosseno de x, aqui a gente tem o seno de x, e aqui eu tenho a minha função tangente de x. E aqui, por exemplo, tem um ângulo que eu quero estudar, certo? A partir do momento que eu aumento, cada vez que eu aumento o meu ângulo, quando eu bato aqui, é o meu valor de tangente de x. A partir do momento que o meu ângulo ele vai aumentando, a minha tangente, ela vai se tornando, o valor da minha tangente ela vai se tornando cada vez maior. Até o momento em que, basicamente, essa linha se torna quase que paralela a essa. Então, por isso que a gente fala que ela vai tender ao infinito quando o x, que no caso é meu ângulo, ele vai para π sobre 2. Certo? Então, a minha tangente de π sobre 2, ela vai tender a infinito. No caso, o valor da tangente ela vai ser muito grande. Mas quem seria o meu arco tangente? Quando a tangente ela vai tender, quando ela vai tender a infinito, ela retorna o quê? O ângulo. Então, um é o contrário do outro. A tangente ela me dá o valor, o arco tangente ele me dá o ângulo que esse valor representa. Certo? É basicamente isso. Então é isso que a gente vai fazer. Na secante do mesmo jeito. Que a função inversa da tangente, arco tangente, a função inversa da secante, arco secante, a função inversa do seno, arco seno, e assim por diante. Que a gente representa justamente arco tangente como tangente é menos 1, x, então arco tangente. Mesma coisa, certo? Mesma coisa. Só nomenclaturas diferentes. Então, a gente vai fazer isso aqui. Então, eu sei que a minha secante de U ela é igual a x sobre 3. Eu vou aplicar o arco secante. O arco secante aqui e aqui, dos dois lados. Então, arco secante de menos 1 da secante de U é igual ao arco secante de x sobre 3. Se eu tenho o arco secante da minha secante, que no caso é U, se eu tenho a secante do valor da minha secante de U, então ele vai construir U. Então eu boto a função inversa da minha função. Se eu tenho a minha função dentro da sua função inversa, então dá o valor que dá dentro, certo? É basicamente isso. Então, o valor da minha função dentro da função inversa é o valor da variável que está dentro. Então, o meu U ele é igual ao arco secante de x sobre 3. Então, a gente vai substituir aqui. Então, que a gente substitui com a gente de 1, né? Que é a raiz de secante ao quadrado de x menos 1, menos arco secante de x sobre 3. E é isso que é o seu resultado.